E aí, pessoal? Beleza! Animados para mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa, preparados. Hoje a gente vai se aventurar num tema que, vamos combinar, né? Sempre atiça a curiosidade, o mundo sobrenatural na Bíblia. É verdade, é um tema fascinante. Mas antes de a gente começar a desvendar esses mistérios, já sabe, né? Deixa o like, compartilha esse episódio com a galera e se tiverem sugestões de livros sobre esse lado mais, digamos, misterioso da fé, manda ver nos comentários. Isso aí, adoramos saber o que vocês estão lendo e o que consideram importante para a gente se aprofundar nesse tema. Então se preparem para abrir os olhos espirituais e enxergar a Bíblia sob uma nova perspectiva. Imaginem só, vocês são israelitas da antiguidade, vivendo num mundo onde o sobrenatural não era algo distante, mas uma realidade, digamos, bem palpável. Prontos para essa viagem? Com certeza. E para começar, que tal a gente explorar um conceito que pode ser novo para alguns, o conselho divino? Conselho divino. Parece coisa de filme de fantasia, hein? Parece, mas está lá na Bíblia. Acontece que Deus é frequentemente retratado interagindo com o conselho de seres divinos, tomando decisões que impactam a humanidade e até mesmo impérios. Sério. Em quais partes da Bíblia a gente pode encontrar isso? A gente tem exemplos em Salmos e Reis. Salmo 82, por exemplo, fala sobre esse conselho. E em 1 Reis 22, a gente vê Deus consultando esse conselho para decidir a hora da morte do rei Acabe. É como se Deus estivesse dizendo, olha, a decisão final é minha, mas quero ouvir a opinião de vocês. Caramba, isso muda completamente a forma como a gente vê a relação de Deus com o mundo, né? E nós, humanos, qual é o nosso papel nesse cenário todo, nesse, sei lá, nesse cenário cósmico? Olha, aí é que a coisa fica ainda mais interessante. Em Gênesis 1:26, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Ele usa o plural, nossa, o que sugere que ele está se dirigindo ao seu conselho. Nossa imagem. Então isso significa que fomos criados à imagem de Deus e também à imagem desses seres divinos. Exatamente. Essa semelhança, ela não se limita a uma simples habilidade. É um status, uma posição de honra que nos conecta diretamente a Deus e esse conselho celestial. Isso explica a sacralidade da vida humana, né? E o chamado para a gente representar a Deus em tudo que a gente faz. Uau. Carregamos em nós a imagem do próprio Deus e dos seres celestiais. Que responsabilidade, hein? Mas se a gente foi criado para representar o bem, de onde vem o mal? Por que existe tanto sofrimento no mundo? Essa é uma pergunta que a humanidade se faz desde sempre, né? A Bíblia nos oferece algumas pistas. A maldição da serpente e a rebelião dos filhos de Deus, lá em Gênesis 6, marcam o início de uma batalha constante entre o bem e o mal. Uma guerra, na verdade, que se desenrola tanto no mundo visível quanto no invisível, com consequências reais para nós. É como se a gente estivesse no meio de um campo de batalha cósmico, sem nem perceber, né? De certa forma, sim. Mas a boa notícia é que, apesar dessa batalha, o plano de Deus para a humanidade não vai ser frustrado. Ele tem o controle da situação, ainda que a gente esteja, como você disse, no meio do fogo cruzado. É alívio saber que Deus está no controle. Mas como ele se manifesta nessa guerra? Como ele interage com a gente? A Bíblia mostra pra gente que Deus interage diretamente com os humanos, muitas vezes aparecendo em forma humana. Peraí, Deus aparece em forma humana, a gente Ué. tem exemplos disso na Bíblia. Vários. Abraão, Isaac e Jacó, por exemplo, se depararam com Deus dessa forma. Imagina só. Você tá lá cuidando da sua vida e de repente dá de cara com Deus, que se parece com uma pessoa comum. É de explodir a cabeça. É mesmo? E qual era o objetivo dessas aparições? Deus queria se mostrar acessível. Tipo, gente, tô aqui. Exatamente. Deus quer se aproximar da gente, romper essa barreira, né, entre o céu e a terra. E essa manifestação divina, muitas vezes, é atribuída a um personagem intrigante, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Quem é esse personagem? Qual o papel dele na história? Ele aparece com frequência na Bíblia, sempre carregando a autoridade de Deus e, às vezes, até mesmo o seu nome. É como um representante direto de Deus no mundo, agindo em seu nome e cumprindo suas ordens. E em quais momentos importantes esse anjo do Senhor se manifesta? Me fala alguns exemplos. Um dos momentos mais emblemáticos é o encontro de Moisés com a sarça ardente, lá em Êxodo 3. É o anjo do Senhor quem fala com Moisés e o comissiona a libertar o povo de Israel do Egito. Lembro dessa história. Mas como a gente pode ter certeza de que o anjo do Senhor é realmente Deus se manifestando? Tem como saber isso? Além de carregar a autoridade e o nome de Deus, a Bíblia dá pra gente outra pista crucial em Gênesis 31. O anjo do Senhor se apresenta a Jacó como o mesmo Deus que havia encontrado em Betel anteriormente. Ou seja, não era apenas um anjo qualquer, mas o próprio Deus se manifestando de forma, digamos, singular. Nossa, que revelação. Então o anjo do Senhor é Deus em forma humana. É isso. Isso mesmo. E essa figura misteriosa se conecta diretamente com Jesus lá no Novo Testamento. Em Judas 1:5, Jesus é identificado como aquele que salvou Israel do Egito, um papel anteriormente atribuído ao anjo do Senhor. Espere um pouco. Isso significa que Jesus é um anjo do Senhor.
É isso mesmo. É isso aí. O anjo que carrega o nome de Deus é revelado como a pré-encarnação de Cristo, uma manifestação divina que antecipa a vinda do Messias. Incrível. Essa conexão entre o anjo do Senhor e Jesus abre um novo entendimento sobre a pessoa de Cristo. Mas me diz uma coisa. Se o plano de Deus era enviar Jesus, por que o Antigo Testamento não fala abertamente sobre a vida do Messias? Por que esse mistério todo? Ótima pergunta. O Antigo Testamento, de fato, apresenta o Messias de forma um tanto enigmática. Ele está lá meio que escondido em plena vista, mas os detalhes da missão dele só se revelam completamente no Novo Testamento. É como um quebra-cabeça que só se completa com a chegada de Jesus. Entendi. E por que Deus faria isso? Qual o sentido de esconder o plano de salvação? Para entendermos essa estratégia divina, a gente precisa se lembrar da batalha espiritual que a gente mencionou antes, né? Deus, em sua sabedoria, decidiu manter seu plano em segredo para que os poderes das trevas não pudessem impedir a vinda do Messias. Era como um jogo de xadrez cósmico, com Deus fazendo movimentos estratégicos para garantir a vitória final. Faz sentido. Faz. Mas como o Antigo Testamento aponta para Jesus, mesmo sem revelar todos os detalhes, como a gente pode perceber isso? Através de profecias, tipos e figuras, por exemplo, a figura do servo sofredor, em Isaías 53, prefigura o sacrifício de Jesus na cruz. E os salmos messiânicos, como o Salmo 22, antecipam os sofrimentos e a glória do Messias. É como se Deus estivesse plantando sementes de esperança ao longo do Antigo Testamento, sementes que florescem plenamente em Jesus. O Antigo Testamento está cheio de pistas sobre Jesus, mesmo que de forma velada. É como um código secreto a ser decifrado. Isso. E essa revelação progressiva de Deus nos mostra que ele age de forma estratégica, planejando cada passo da história da salvação. Nada é por acaso, né? Fantástico. Estamos descobrindo uma nova camada de significado na Bíblia. Mas me diz, se o Messias viria para salvar a humanidade, porque Deus ordenou a Israel a conquista de Canaã com instruções aparentemente tão duras. Afinal, Jesus pregou o amor e o perdão, não a guerra e a violência. Como entender isso? Essa é uma pergunta que muitos se fazem. Para a gente entender essa parte da história, precisamos colocar os nossos, digamos, óculos sobrenaturais e enxergar o contexto da época. Óculos sobrenaturais. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que a gente precisa entender a cosmovisão dos israelitas. Para eles, a terra de Canaã não era apenas um território físico, mas um local espiritualmente contaminado pela idolatria e habitado por seres híbridos, como os nefilins, que eram resultado da união de anjos caídos com mulheres. Então, a conquista de Canaã tinha um significado que ia além da simples expansão territorial. Era algo mais profundo. Exatamente. Era uma batalha espiritual pela purificação da terra e pelo estabelecimento do reino de Deus. Os israelitas acreditavam que estavam lutando não apenas contra exércitos humanos, mas contra poderes espirituais malignos que dominavam aquela região. Que fascinante. Mas se era tão importante porque Israel falhou em obedecer completamente a Deus, eles não deveriam ter eliminado todos os seus inimigos. A história mostra que Israel, por diversas vezes, cedeu à tentação da idolatria e da desobediência, o que resultou em conflitos e declínio espiritual. Em vez de confiar plenamente em Deus e seguir suas instruções, eles acabaram se contaminando com os costumes pagãos dos povos que os rodeavam. É triste ver como o povo escolhido de Deus repetiu os erros da humanidade. Mas Jesus, como ele se encaixa nesse contexto de guerra espiritual? A vinda de Jesus marca um ponto de virada nessa batalha cósmica. Cada ação de Jesus, desde seu batismo e tentação no deserto até suas curas e exorcismos, fazia parte de uma estratégia para derrotar os poderes do mal. Ele não veio apenas para pregar o amor e o perdão, mas para confrontar e desmantelar as estruturas de pecado e morte que oprimiam a humanidade. Então Jesus não estava apenas realizando milagres aleatórios. Havia um propósito maior por trás de seus atos. Com certeza, Jesus estava cumprindo uma missão meticulosamente planejada por Deus para nos libertar do domínio do pecado e da morte. Sua morte e a ressurreição não foram acaso, mas uma vitória planejada que reverteu a maldição do pecado original e abriu o caminho para a nossa redenção. Isso nos leva a outro evento fundamental do Novo Testamento, Pentecostes. Como esse evento se conecta com essa batalha espiritual e com o plano de Deus para a humanidade. Pentecostes foi um movimento estratégico de Deus para reverter os efeitos da Torre de Babel. Em Babel, a humanidade se rebelou contra Deus, buscando construir um nome para si mesma e desafiar o seu poder. O resultado. Deus confundiu as línguas e espalhou a humanidade pela terra, criando divisões e conflitos. E como Pentecostes reverteu isso? Explica melhor essa parte. Em Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, capacitando-os a falar em outras línguas e a espalhar o evangelho por todas as nações. A confusão de Babel foi superada pela unidade do Espírito, que uniu pessoas de diferentes culturas e idiomas em um só corpo, a Igreja. Então Pentecostes marca o início da reconquista do território perdido para as forças do mal.
A igreja movida pelo Espírito Santo continua a batalha que Jesus iniciou. Exatamente. Nós, como igreja, somos chamados a participar dessa missão de levar o evangelho a todos os cantos da terra, libertando as pessoas do poder das trevas e anunciando o reino de Deus. Que privilégio fazer parte dessa história. Mas me diz, se antes do templo era o lugar da presença de Deus, onde ele habita agora, se não há mais um templo físico, como a gente pode se aproximar de Deus? Essa é uma das grandes revelações do Novo Testamento. Nós, os crentes, somos agora o templo do Espírito Santo. Sério? Como assim? Nosso corpo é o templo de Deus. Me explica isso melhor. Sim. Paulo, em 1 Coríntios 6,19, afirma que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E em Efésios 2,21-22, ele diz que somos edificados como morada de Deus no Espírito. Deus não habita mais em templos feitos de pedra, mas em nós que somos pedras vivas, unidos a Cristo, a pedra angular. Caramba! Deus não habita mais em templos feitos de pedra, mas em nós. Isso é incrível. E isso nos transforma, quê? Em guerreiros espirituais. Isso nos transforma em pontos de luz em um mundo mergulhado em trevas. Somos chamados a ser a presença de Deus em um mundo que precisa desesperadamente de sua luz e amor. Que responsabilidade, hein? Mas me fala mais sobre essa batalha espiritual. Se somos o templo do Espírito Santo, como podemos lutar contra as forças do mal? A gente tem algum poder para enfrentá-las? Paulo, em Efésios 6,12, nos alerta que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ele nos exorta a usar a armadura de Deus para resistir aos ataques do inimigo. E qual é a nossa principal arma nessa batalha? Como a gente pode vencer o mal? A palavra de Deus, a oração e a fé em Jesus Cristo. Com essas armas, a gente pode vencer as ciladas do diabo e proclamar a vitória de Cristo. A palavra de Deus nos ilumina, a oração nos conecta com o poder de Deus e a fé em Jesus nos garante a vitória final. Glória a Deus. É encorajador saber que em Cristo somos mais que vencedores. Mas me diz, o que acontece com os anjos caídos que se rebelaram contra Deus? Eles têm alguma chance de redenção? Ou estão condenados eternamente? Para responder essa pergunta, a gente precisa analisar um trecho intrigante em 1 Pedro 3,18 e 22, que conecta a descida de Jesus ao reino dos mortos com a história de Enoque, um personagem do Antigo Testamento. Enoque, aquele que andou com Deus e foi arrebatado. Ele mesmo. A história de Enoque é rica em detalhes sobre o mundo sobrenatural. Ele teve contato direto com anjos, tanto fiéis quanto caídos, e a história dele nos ajuda a entender o destino daqueles que se rebelaram contra Deus. E o que Pedro nos diz sobre Enoque e Jesus? Qual a relação entre eles? Pedro usa a história de Enoque como uma analogia para a missão de Jesus no reino dos mortos. Enoque, em uma visão, foi solicitado pelos espíritos aprisionados anjos caídos a interceder por eles junto a Deus. Imagina só. Até os anjos caídos reconheciam a justiça de Deus e buscavam perdão. E Deus atendeu ao pedido de Enoque. Ele se compadeceu dos anjos caídos. Não. Deus respondeu com um não categórico. Enoque desceu até o local onde os espíritos estavam presos e anunciou a eles que permaneciam sob julgamento divino. A rebelião contra Deus tem consequências eternas e nem mesmo a intercessão de um homem justo como Enoque poderia mudar isso. Que situação tensa. De qual a relação disso com Jesus? Ele também desceu ao reino dos mortos. Pra quê? Sim, assim como Enoque desceu ao reino dos mortos para anunciar o julgamento aos anjos caídos, Jesus também desceu àquele lugar, mas não para libertá-los, e sim para proclamar sua vitória sobre a morte e o pecado. Então qual era o objetivo de Jesus? Ele queria mostrar aos anjos caídos que eles estavam errados, ou mostrar que ele tinha poder sobre a morte? Jesus desceu ao reino dos mortos para proclamar aos espíritos rebeldes que Deus havia vencido a morte e que eles permaneceriam cativos. Sua ressurreição selou a derrota definitiva do inimigo e garantiu a nossa salvação. Uau. Essa passagem de 1 Pedro lança uma nova luz sobre a obra de Cristo. Vamos dizer o nosso destino final. O que nos espera depois desta vida? Será que também seremos julgados como os anjos caídos? Fique tranquilo, a Bíblia revela pra gente um destino glorioso. Seremos como Cristo e nos juntaremos ao conselho divino de Deus. Sério, nós, humanos, sentados ao lado de Deus e dos seres celestiais, participando das decisões que regem o universo. É isso mesmo. Exatamente. Romanos 8,18-23 nos garante que as aflições deste mundo presente não se comparam à glória que nos será revelada. Seremos participantes da natureza divina e herdeiros de todas as coisas. Imagine só. De criaturas limitadas e pecadoras, a gente se torna filho de Deus, herdeiro de seu reino e participante de seu conselho divino. É de explodir a cabeça. É mesmo. Mas como a gente pode ter certeza de que isso realmente vai acontecer, qual a garantia de que teremos esse destino glorioso? A palavra de Deus é a nossa garantia. Em 2 Pedro 1,4 a gente é chamado de participantes da natureza divina. E em João 3,2 lemos que seremos semelhantes a Ele. Ou seja, Deus nos promete um futuro incrível, onde a gente vai compartilhar da sua glória e poderá desfrutar da sua presença eternamente. É realmente um futuro glorioso nos aguardando.
Mas me fala mais sobre essa participação no conselho divino. O que a gente vai fazer lá? Quais serão nossas funções? A Bíblia não entra em detalhes sobre as funções específicas que a gente vai exercer no Conselho Divino, mas a gente pode ter certeza de que estaremos envolvidos no governo de Deus sobre todas as coisas. Em 1 Coríntios 6,3, Paulo afirma que julgaremos os anjos. Julgar os anjos. Essa é uma responsabilidade e tanto. Mas como a gente pode julgar seres celestiais, somos apenas humanos. Lembre-se, em Cristo somos feitos novas criaturas, participantes da natureza divina. E quando a gente estiver na glória, seremos revestidos de um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Com essa nova natureza e esse novo corpo, a gente será capaz de exercer as funções que Deus nos confiará. É realmente uma perspectiva fascinante. Mas me explica uma coisa. Se a gente vai julgar os anjos, isso significa que teremos mais autoridade do que eles. É isso mesmo. Sim. A Bíblia nos ensina que em Cristo seremos exaltados acima dos anjos. Em Hebreus 1,4, lemos que Jesus foi feito superior aos anjos, e nós, como co-herdeiros com Cristo, compartilharemos dessa mesma glória e autoridade. Que reviravolta incrível! De criaturas limitadas e pecadoras, a gente se torna filho de Deus, herdeiro do seu reino e participante do seu conselho divino, com autoridade sobre as nações, sobre as forças do mal e até mesmo sobre os anjos. É simplesmente extraordinário, é muita coisa para assimilar. Realmente é. E essa verdade deveria nos encher de gratidão, esperança e um desejo ardente de viver para a glória de Deus. Com certeza. Mas me diz, o que a gente pode fazer agora, enquanto a gente aguarda a consumação do reino de Deus, para se preparar para essa gloriosa participação no Conselho Divino? O que a gente pode fazer hoje? A chave para a gente se preparar para o futuro glorioso que Deus nos reserva é vivermos no presente de acordo com os princípios do seu reino. Isso significa buscar a santidade, amar o próximo, servir aos necessitados, anunciar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. É como se a gente tivesse um treinamento intensivo para o governo celestial. Então, a nossa vida aqui na Terra é como um treinamento do governo que exerceremos no futuro. É isso. Exatamente. Deus está nos moldando, nos capacitando, nos preparando para a glória que nos aguarda. E quanto mais a gente se dedica a servir a Ele aqui na Terra, mais preparado a gente estará para reinar com Ele no céu. Que perspectiva inspiradora. Realmente, a vida cristã é uma aventura emocionante, cheia de desafios, mas também repleta de esperança e glória. Retomando nossa conversa, que tal a gente investigar o conceito de espaço sagrado? Parece algo meio distante, né? Mas no Antigo Testamento, essa ideia era central na relação de Deus com seu povo. Espaço sagrado. Me parece algo ligado a tempos antigos, rituais, sei lá, misteriosos. O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Será que ainda existem espaços sagrados? Boa pergunta. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu regras específicas sobre pureza ritual para que os israelitas pudessem se aproximar dele e adorá-lo num espaço sagrado. Mas a ideia central não era criar uma distância, e sim destacar a santidade de Deus e a necessidade da gente se preparar para encontrá-lo. Que tipo de regras eram essas? E por que a pureza era tão importante para Deus? Era como um código de etiqueta celestial. Em certo sentido, sim. As leis de pureza abrangiam várias áreas da vida, desde o contato com fluidos corporais até o contato com cadáveres e animais considerados impuros. A ideia era mostrar que Deus é santo, perfeito e puro, e que para a gente se aproximar dele, precisava se purificar tanto física quanto espiritualmente. Entendi. Era como um processo de limpeza para entrar em sintonia com a santidade de Deus. Mas será que isso se aplica à nossa vida hoje? Afinal, não vivemos mais sob a lei do Antigo Testamento. Exatamente. Mas o princípio por trás dessas leis continua válido. Deus é santo, e nós somos chamados a buscar a santidade em todas as áreas da nossa vida. E essa busca pela pureza não se limita apenas ao aspecto físico, mas também ao espiritual e moral. Faz sentido. Mas me fala mais sobre esse espaço sagrado, onde Deus se manifestava aos israelitas. Era em qualquer lugar ou havia um local específico? O principal local de encontro é o tabernáculo, uma tenda portátil construída segundo as instruções divinas, descrita em detalhes no livro de Êxodo. Era um espaço dedicado à adoração a Deus. Um lugar onde a presença divina se manifestava de forma especial. O tabernáculo. Aquela tenda ricamente decorada que era carregada pelo deserto. Parece que Deus se preocupava com os detalhes, hein? Com certeza. Cada detalhe do tabernáculo tinha um significado simbólico, apontando para a glória e a majestade de Deus. Ele era dividido em compartimentos, sendo o Santo dos Santos o lugar mais sagrado, onde a Arca da Aliança era guardada. A Arca da Aliança. Aquela que continha as tábuas da lei. A mesma que o Indiana Jones encontrou. Essa mesma. A arca representava a presença de Deus no meio do seu povo, e o Santo dos Santos era o ponto central da adoração, um lugar de encontro com o divino. Só o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo. Que lugar incrível. Mas como os israelitas podiam ter certeza de que Deus realmente estava presente ali, havia algum sinal visível, tipo uma placa luminosa. A Bíblia conta que uma nuvem gloriosa, a Shequina, pairava sobre o tabernáculo, simbolizando a presença de Deus. Era uma manifestação visível da glória divina, um sinal da aliança de Deus com seu povo. Uau! Que experiência incrível ter essa proximidade com a presença de Deus.
Mas o tabernáculo era apenas uma tenda provisória, certo? O que aconteceu depois? Construíram um prédio. Mais tarde, o rei Salomão construiu o templo em Jerusalém, um edifício magnífico que substituiu o tabernáculo como morada de Deus. Era uma estrutura permanente, símbolo da glória e poder do reino de Israel. O Templo de Salomão. Aquele famoso pela sua riqueza. Beleza. Uma verdadeira obra-prima da arquitetura antiga. Exatamente. O templo foi construído com materiais preciosos e decorado com imagens que lembravam o Jardim do Éden, como flores, palmeiras, leões e romãs. Por que usar elementos do Éden na decoração do templo? Qual era a mensagem por trás disso? Era uma forma de mostrar que Deus estava restabelecendo a sua presença no meio do seu povo, restaurando o relacionamento quebrado pelo pecado lá em Gênesis. O templo era um símbolo da aliança de Deus com Israel e da esperança de um futuro glorioso, onde a presença de Deus seria plena e permanente. Fascinante. Mas o templo foi destruído, né? E agora? Onde Deus habita hoje? Será que se limita a um local específico? Como a gente já conversou, nós, os crentes, somos agora o templo do Espírito Santo. Mas a ideia de santidade e a necessidade de purificação continuam válidas no Novo Testamento. Deus não se limita a um local físico, mas habita em nós, que somos seus filhos, lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Entendi. Então, mesmo não tendo mais um templo físico, a santidade continua sendo um requisito para a gente se aproximar de Deus. Mas como podemos alcançar essa santidade? É algo que conquistamos pelos nossos próprios esforços. Tipo, fazendo boas obras e sendo bonzinhos. De jeito nenhum. A santidade não é algo que a gente alcança por nossa própria força de vontade. Ela é um dom de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus, somos perdoados, purificados e revestidos da sua justiça. Ela é trocar as nossas vestes sujas por um manto de justiça, um presente merecido da graça de Deus. Então, a santidade é um presente de Deus recebido pela graça mediante a fé. Não precisamos nos esforçar para sermos santos. Exatamente. A partir do momento em que nos tornamos novas criaturas em Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, nos capacitando a viver uma vida santa e agradável a Deus. Ele nos transforma de dentro para fora, nos guiando e nos dando poder para vencer o pecado. Que notícia maravilhosa! Mas me diz, como essa compreensão do mundo sobrenatural da Bíblia muda a forma como a gente lê as histórias do Antigo Testamento? Por exemplo, a conquista de Canaã. A conquista de Canaã, como a gente já viu, era muito mais do que uma simples expansão territorial. Era uma batalha espiritual contra os poderes do mal que dominavam aquela terra, uma luta pela purificação e pela restauração da ordem divina. Mas essa ordem de destruir completamente os povos de Canaã não parece um pouco cruel? Não é? Genocida, sei lá. Como reconciliar essa história com o Deus de amor que a gente conhece em Jesus? Para entendermos essa parte da história, a gente precisa se lembrar que Deus é o Criador e Senhor de todas as coisas, e que naquela época a idolatria era um pecado gravíssimo que contaminava a alma humana e corrompia a sociedade. Deus, em sua justiça, julgou o pecado e purificou a terra. Então Deus estava agindo como um juiz justo, eliminando o mal e protegendo o seu povo. É isso. Sim. E é importante lembrar que Deus deu aos povos de Canaã muitas oportunidades para se arrependerem e se voltarem para ele. Mas eles endureceram seus corações e persistiram na idolatria, o que resultou no julgamento divino. Faz sentido. Mas por que Deus escolheu Israel para realizar essa missão tão difícil? Por que não enviou anjos ou agiu diretamente? Qual o sentido disso? Deus escolheu Israel para ser um povo separado para si, um reino de sacerdotes e uma nação santa, como a gente lê em Êxodo 19. Eles seriam um canal de bênção para todas as famílias da terra, levando conhecimento do Deus verdadeiro às nações. Era um plano grandioso que envolvia a participação humana na restauração do mundo. Que missão incrível. Mas Israel falhou em cumprir plenamente essa missão, né? Eles se deixaram contaminar pela idolatria e desobedeceram a Deus. Acabaram caindo na mesma armadilha. Infelizmente, sim. A história de Israel é marcada por altos e baixos, por momentos de fidelidade e momentos de apostasia. Em vez de expulsar completamente os povos de Canaã, os israelitas fizeram alianças com eles e acabaram se desviando do caminho de Deus. É triste ver como o povo escolhido de Deus repetiu os erros da humanidade, né? Mas e Jesus? Como ele se encaixa nesse contexto de fracasso e restauração? A vinda de Jesus marca um novo capítulo nessa história. Ele é um novo Israel, servo sofredor, que cumpre a missão que Israel não conseguiu realizar. Jesus vence a batalha contra o pecado e a morte, inaugurando um novo reino, o reino de Deus que se estende a todas as nações. Jesus, como Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo e nos reconcilia com o Pai. E nós, como igreja, somos chamados a continuar sua obra, anunciando o Evangelho e vivendo de acordo com os princípios do seu reino. Exatamente. E essa compreensão do mundo sobrenatural da Bíblia nos ajuda a viver com mais vigilância e discernimento. Afinal, a batalha espiritual continua e a gente precisa estar preparado para enfrentar os desafios que surgem no nosso caminho. Eu acho que a gente precisa usar a armadura de Deus, como Paulo nos exorta em Efésios 6, para resistir aos ataques do diabo.
Mas como a gente pode saber se está sendo atacado? Quais são os sinais? Os ataques do inimigo podem se manifestar de diversas formas, como tentações, dúvidas, medos, ansiedades, doenças, conflitos em relacionamentos, opressão espiritual e até mesmo perseguição física. É como se o inimigo tivesse sempre à espreita, buscando brechas para nos desviar do caminho de Deus. Nossa, parece assustador. Mas como podemos vencê-lo? Quais são as nossas armas nessa batalha? A nossa principal arma é a oração. Através da oração, a gente se conecta com Deus, fonte de todo poder, e recebe força, direção e proteção. A palavra de Deus também é uma arma poderosa, pois nos revela a verdade que nos liberta das mentiras do inimigo. E a fé em Jesus Cristo nos garante a vitória final, pois ele já venceu o mundo. Glória a Deus. É encorajador saber que em Cristo somos mais que vencedores. Mas me diz, como podemos discernir a vontade de Deus em meio a tantas vozes que nos bombardeiam? Como saber qual caminho seguir? A chave para discernir a vontade de Deus é buscar intimidade com Ele através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com outros crentes. Quando a gente está em sintonia com Deus, o Espírito Santo nos guia e nos capacita a tomar decisões sábias e alinhadas com seus propósitos. Que conselho precioso. Mas e quando a gente passa por momentos de sofrimento e provação, como podemos entender o propósito de Deus em meio à dor? A Bíblia nos ensina que Deus usa as provações para nos fortalecer, nos moldar e nos aproximar dele. Em Romanos 5,3,5, Paulo nos diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, mesmo em meio à dor, a gente pode ter a certeza de que Deus está no controle e que Ele está usando as circunstâncias para o nosso bem. É isso. Sim. Deus prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar. Em Hebreus 13,5 a gente lê: Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Podemos confiar em sua fidelidade, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Que promessa reconfortante. Deus está com a gente em todos os momentos, nos guiando, nos sustentando e nos conduzindo à vitória final. Exatamente. E essa certeza deve nos encher de esperança e confiança, independentemente das circunstâncias que a gente enfrentar. Que aprendizado incrível a gente teve hoje. A Bíblia vista sob essa perspectiva sobrenatural se torna ainda mais fascinante e relevante para a nossa vida. Mas me fala como a gente pode se preparar para a volta de Jesus. O que a Bíblia nos diz sobre os últimos tempos. A Bíblia nos alerta que os últimos tempos serão marcados por grande apostasia, perseguição aos cristãos, guerras, fomes, terremotos e outros sinais da volta de Jesus. Serão tempos difíceis que exigirão da gente firmeza na fé e confiança em Deus. Que tempos desafiadores nos aguardam. Mas como a gente pode se preparar para tudo isso? O que a gente pode fazer para permanecer firme na fé? A chave para a gente estar preparado para a volta de Jesus é permanecer firme na fé, na esperança e no amor. A gente precisa se apegar à palavra de Deus, buscar a santificação, fortalecer nossa comunhão com outros cristãos e anunciar o evangelho com ousadia, sem medo das consequências. Então, em vez de viver com medo do futuro, a gente deve se concentrar em viver uma vida santa e agradável a Deus, aguardando com esperança a volta de Jesus. Exatamente. A volta de Jesus é a nossa bendita esperança, o momento em que seremos glorificados com Ele e reinaremos para sempre num novo céu e numa nova terra. É para lá que nossos corações devem estar voltados. Que expectativa maravilhosa! E que essa esperança nos motive a viver cada dia para a glória de Deus, impactando o mundo com o seu amor e a sua verdade. Mas por enquanto, vamos fazer uma pausa para respirar e processar tudo o que aprendemos. É isso aí. Na próxima parte, a gente continua explorando as maravilhas do mundo sobrenatural e o nosso papel nesse grande drama cósmico. Fiquem ligados. Chegamos à parte final do nosso mergulho no mundo sobrenatural da Bíblia. Para fechar com chave de ouro, vamos explorar um conceito fascinante: o conselho divino, e preparem-se a nossa participação dele. Conselho divino. É como se a gente estivesse falando de um governo celestial, com Deus no comando e seres angelicais com conselheiros, né? Imaginem só. Nós, meros humanos, tendo lugar nesse cenário cósmico. Até um pouco. Para os Souza, não. Aí que você se engana. A beleza do plano de Deus está justamente nos convidar para participar do seu governo. Em Efésios 2,6, Paulo nos diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nos lugares celestiais. Ou seja, em Cristo a gente já ocupa posições de autoridade. Uau, que privilégio. Mas como a gente pode exercer essa autoridade aqui na Terra enquanto ainda vivemos nesse corpo mortal? Afinal, ainda enfrentamos limites e desafios. A chave está em reconhecer a autoridade que a gente já tem sobre as forças do mal. Uma autoridade que nos foi concedida por meio de Cristo. Lembrem Lucas 10,19, quando Jesus disse aos discípulos: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Essa promessa se estende a nós, que cremos em seu nome. Então, mesmo vivendo num mundo imperfeito, a gente pode exercer a autoridade de Cristo sobre o mal. Tipo, na prática. Exatamente.
A gente pode repreender as obras do diabo, interceder pelos que sofrem, libertar os oprimidos e proclamar o evangelho com ousadia, sabendo que o poder de Deus opera através de nós. Somos como embaixadores de um reino poderoso, com autoridade para agir em nome do rei. Que encorajador. Mas, voltando ao conselho divino, que tipo de decisões a gente vai tomar ao lado de Deus e dos anjos? A Bíblia nos dá alguma pista. Embora a Bíblia não detalhe as funções que a gente vai exercer no conselho divino, a gente pode ter certeza de que estaremos envolvidos no governo de Deus sobre todas as coisas. Em 1 Coríntios 6,3, Paulo chega a afirmar que julgaremos os anjos. Eu julgar os anjos? Yes. Sério. Mas como a gente pode julgar seres celestiais se somos apenas humanos? Parece uma tarefa um tanto complexa. Lembre-se. Em Cristo, somos novas criaturas participantes da natureza divina. E quando a gente estiver na glória, seremos revestidos de um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Com essa nova natureza e esse novo corpo, seremos capazes de exercer as funções que Deus nos confiará. É realmente uma perspectiva fascinante. Mas explica uma coisa. Se a gente vai julgar os anjos, isso significa que teremos mais autoridade do que eles. Sim, em Cristo seremos exaltados acima dos anjos. Em Hebreus 1,4, lemos que Jesus foi feito superior aos anjos. E nós, como cordeiros com Cristo, compartilharemos dessa mesma glória e autoridade. Que reviravolta incrível. De criaturas limitadas e pecadoras, a gente se torna filho de Deus, herdeiro de seu reino e participante de seu conselho divino, com autoridade sobre as nações, sobre as forças do mal e até mesmo sobre os anjos. É simplesmente extraordinário. Realmente é. E essa verdade deveria nos encher de gratidão, esperança e um desejo ardente de viver para a glória de Deus. Com certeza. Mas o que a gente pode fazer agora, enquanto a gente aguarda a consumação do reino de Deus? Como a gente pode se preparar para essa gloriosa participação no Conselho Divino? A chave está em vivermos no presente de acordo com os princípios do reino de Deus. Isso significa buscar a santidade, amar o próximo, servir os necessitados, anunciar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. É como se a gente tivesse um treinamento intensivo para o governo celestial. Então, a nossa vida aqui na Terra é como um estágio para o governo que a gente vai exercer no futuro. Exatamente. Deus está nos moldando, nos capacitando e nos preparando para a glória que nos aguarda. E quanto mais a gente se dedica a servir a Ele aqui na Terra, mais preparados a gente estará para reinar com Ele no céu. Que perspectiva inspiradora. Realmente, a vida cristã é uma aventura emocionante, cheia de desafios, mas também repleta de esperança e glória. Que aventura fantástica a gente explorou hoje. Quem diria que um mergulho no mundo sobrenatural da Bíblia revelaria tantas maravilhas e nos desafiaria a viver de forma tão radical? É verdade. Espero que essa jornada nos inspire a buscar a santidade, a exercer a autoridade que nos foi dada em Cristo e a viver com a certeza de que em breve estaremos governando ao lado de Deus. E que essa esperança nos impulsione a sermos luz e sal neste mundo, enquanto a gente aguarda a volta gloriosa do nosso Rei. Por hoje ficamos por aqui, mas a aventura da fé continua. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. Até a próxima, e que a graça e a paz de Deus estejam com todos vocês.